O modo sábio ou senjutsu é um dos maiores mistérios e ao mesmo tempo uma das técnicas mais fascinantes do universo de Naruto. Quando essa transformação aconteceu pela primeira vez, muitos fãs ficaram intrigados. Afinal, o que era essa forma que aumentava tanto a força de um ninja a ponto de mudar completamente o rumo de uma batalha? Ao longo do anime e do mangá, descobrimos que o modo sábio não é apenas uma transformação qualquer. Ele representa uma conexão profunda com a própria natureza. Um estado de equilíbrio quase espiritual que só pode ser alcançado através de muito treino, paciência e disciplina. Não é exagero dizer que dominar o senjutsu é quase como que ultrapassar os limites humanos e se aproximar de um estado divino. Mas antes de falar sobre cada variação e cada usuário, precisamos entender a base. Afinal, como funciona esse modo sábio? No mundo ninja, todo jutsu é alimentado pela fusão de duas energias principais, o chakra físico, derivado do corpo, e o chakra espiritual, derivado da mente. Quando essas duas forças são unidas, surgem os jutsus tradicionais que conhecemos. Porém, existe uma terceira fonte de energia, muito mais complexa e poderosa, a energia natural, e é dela que nasce o senjutsu. O modo sábio consiste justamente em absorver e equilibrar essa energia natural com as outras duas. Quando o ninja consegue harmonizar as três, ele cria um tipo de chakra completamente novo, extremamente poderoso e capaz de amplificar todas as suas habilidades. E é por isso que ao entrar no modo sábio, o usuário ganha força física sobre-humana, reflexos e velocidades ampliados, resistência muito maior, poder destrutivo em seus jutsus e habilidades sensoriais extraordinárias, a ponto de sentir a presença de inimigos escondidos. E não para por aí. Em alguns casos, o modo sábio até concede técnicas exclusivas que só podem ser usadas nesse estado. No entanto, existe um detalhe crucial: o equilíbrio. Diferente de simplesmente carregar o chakra normal, o modo sábio exige uma concentração quase perfeita para não absorver energia natural de mais ou de menos. Se absorver pouca energia, o usuário não consegue ativar o modo. E se absorver em excesso, perde o controle e pode literalmente se transformar em pedra. Esse risco extremo faz com que apenas pouquíssimos ninjas em toda a história tenham conseguido dominar essa arte. Mas afinal, onde se aprende o modo sábio? Não é possível simplesmente descobrir o modo sábio sozinho. Existem locais específicos que guardam o segredo dessa técnica, cada um com seus próprios métodos de treinamento. O primeiro da nossa lista é o Monte Myoboku, o lar dos sapos sábios. Aqui os ninjas treinam para controlar a energia natural com a ajuda de mestres como Fukasaku e Shima. É o estilo mais conhecido da obra e também o que produziu os maiores usuários de senjutsu. Temos também a Caverna Ryuchi, o esconderijo das cobras, um ambiente sombrio e letal, onde o aprendizado é muito mais violento. Orochimaru tentou buscar esse poder, mas apenas o Kabuto conseguiu dominá-lo por completo. E por último, temos a Floresta de Shikotsu, o território da lesma Katsuyu. Misterioso e pouco explorado na obra, suspeita-se que Hashirama tenha adquirido seus poderes dessa fonte. Cada um desses locais não ensina apenas a absorver energia natural, mas transmite também o estilo da criatura que ali habita, influenciando diretamente a forma final do modo sábio. Mas por que o modo sábio é tão especial assim? Diferente de transformações como o chakra da Kyuubi ou o Mangekyo Sharingan, o modo sábio não vem de uma linhagem ou de um poder externo, ele é fruto do próprio esforço do ninja. Isso cria uma diferença significativa. Enquanto o Sharingan ou o Byakugan dependem da genética, o Senjutsu representa disciplina pura. O ninja precisa treinar arduamente, resistir ao risco de morte e, sobretudo, encontrar um equilíbrio interior. Esse detalhe faz com que cada usuário do modo sábio tenha uma jornada própria, marcada por superação e evolução. O modo sábio do Monte Myoboku. Entre todos os estilos de modo sábio, o do Monte Myoboku é sem dúvida o mais famoso, não apenas porque foi o que mais apareceu em Naruto, mas porque moldou o destino de vários personagens cruciais na história. O Monte Myoboku, o lar dos lendários sapos sábios, é um lugar místico, onde o tempo parece fluir de maneira diferente e onde apenas aqueles que são escolhidos podem treinar o Senjutsu. Treinar no monte não é uma questão de aprender a técnica, é um verdadeiro rito de passagem. Quem se submete a esse treinamento coloca sua vida em risco, pois qualquer desequilíbrio pode significar a morte imediata. Mas para aqueles que conseguem superar esse desafio, o poder adquirido é simplesmente fenomenal. Hagoromo ou Otsutsuki, o primeiro sábio.
A história do modo sábio do Monte Myobuku começa com ninguém menos do que Hagoromo Otsutsuki, o lendário sábio dos 6 caminhos. Muito antes da Era dos Ninjas como conhecemos, Hagoromo já havia entrado em contato com Gamamaru, o grande sapo profeta do Monte Myobuku. Hagoromo não apenas aprendeu Senjutsu, mas também foi capaz de integrá-lo de forma tão natural que se tornou parte da sua própria identidade. Combinando esse poder com o chakra herdado da Kaguya, Hagoromo conseguiu algo sem precedentes, unir a energia natural a um vasto arsenal de jutsus. Avançando muitas gerações, chegamos a um dos personagens mais queridos de toda a obra, Jiraiya. O lendário Sannin teve contato com o Monte Myobuku ainda em sua juventude, após uma invocação acidental. Desde então, dedicou anos de treinamento ao lado dos sapos lendários. Apesar de todo o seu esforço, Jiraiya nunca conseguiu dominar o modo sábio em sua forma perfeita. Sempre que entrava nesse estado, seu corpo sofria pequenas alterações físicas, adquirindo traços de sapo. Isso se devia ao fato de que ele não possuía a harmonia necessária para sustentar o equilíbrio sozinho. Para compensar essa falha, Jiraiya se apoiava em Fukasaku e Shima, que se sentavam em seus ombros para ajudá-lo a manter o fluxo de energia natural. O momento mais marcante do uso do Senjutsu por Jiraiya foi durante sua luta contra os 6 caminhos de Pain. Mesmo em desvantagem, Jiraiya mostrou ao mundo o verdadeiro potencial do modo sábio, derrotando 3 dos corpos de Pain antes de cair em combate. Sua morte não foi apenas trágica, mas também épica, consolidando-o como um dos maiores usuários de Senjutsu, apesar de sua forma imperfeita. E então chegamos ao maior nome do modo sábio, Naruto Uzumaki. Entre todos os usuários, Naruto foi o que mais demonstrou o potencial máximo dessa técnica, levando-a a níveis nunca antes vistos. Seu treinamento no Monte Myobuku foi um dos momentos mais importantes de sua jornada. Com a ajuda de Fukasaku e, claro, usando sua criatividade com clones das sombras, Naruto aprendeu a absorver a energia natural de forma eficiente, multiplicando seu ritmo de aprendizado. Essa abordagem engenhosa foi um reflexo claro de sua determinação e inteligência intuitiva. Durante a invasão de Pain a Konoha, Naruto retornou à vila em sua forma sábia, transformando-se em um verdadeiro herói. Foi nessa batalha que vimos o Senjutsu em sua forma completa. Ele usou o Rasen Shuriken amplificado pelo modo sábio, devastando inimigos com poder destrutivo nunca antes visto. Seus reflexos e força física estavam tão elevados que ele conseguiu enfrentar múltiplos corpos de Pain ao mesmo tempo. O uso do Taijutsu do sapo permitia que ele entendesse o alcance de seus ataques físicos, surpreendendo os adversários. Mais tarde, Naruto combinou o modo sábio com seu chakra de Kurama e posteriormente com o poder dos 6 caminhos. Essa fusão fez dele um dos personagens mais poderosos de toda a franquia. O modo sábio do Naruto foi um divisor de águas em sua evolução. Representou o momento em que ele deixou de ser visto como aquele garoto problema da vila e passou a ser reconhecido como um futuro Hokage. Se o Monte Myobuku representa a sabedoria e o equilíbrio da natureza, a Caverna Ryuchi é o oposto, um ambiente misterioso, sombrio e cheio de perigos. Localizada em uma região inóspita, a Caverna Ryuchi é conhecido como o lar das cobras sábias, criaturas poderosas e enigmáticas que guardam os segredos do Senjutsu. Enquanto os sapos do Monte Myobuku oferecem orientação paciente e quase paternal, as cobras da Caverna Ryuchi não têm compaixão. O treinamento desse local é brutal, exigindo do ninja não apenas a resistência física, mas também uma determinação inabalável. Muitos morrem antes mesmo de chegar ao fim do processo. Para dominar o modo sábio da caverna, o ninja precisa suportar quantidades absurdas de chakra natural, resistir a venenos e manipular o próprio corpo, e em alguns casos até sacrificar parte da sua humanidade. Não é à toa que esse estilo está sempre ligado a personagens que sempre caminharam na fronteira entre o humano e o monstro, como Orochimaru e Kabuto, por exemplo. Orochimaru treinou na Caverna Ryuchi e chegou a obter parte do conhecimento das cobras sábias. Contudo, devido ao estado instável de seu corpo, ele nunca conseguiu suportar a energia natural por completo. Essa limitação o obrigou a procurar alternativas, e foi aí que nasceu a temida Marca da Maldição. Orochimaru injetava fragmentos do chakra natural combinados com o chakra de jugo em seus experimentos, criando uma espécie de atalho para dar aos seus subordinados parte do poder da Caverna Ryuchi. Personagens como Kimimaro, o Quarteto do Som e até o Sasuke foram exemplos claros dessa técnica. O modo sábio da Caverna Ryuchi não foi apenas uma técnica isolada, ele influenciou profundamente a trama de Naruto. Mesmo sendo o estilo menos explorado em tela, o Senjutsu da Caverna Ryuchi teve repercussões gigantescas em toda a obra. Até agora vimos aqui 3 grandes estilos do modo sábio: sapos, cobras e lesmas. Em raros momentos, a história de Naruto nos apresentou algo ainda mais extraordinário: o modo sábio dos 6 caminhos.
Ele representa a fusão entre o chakra da natureza e o poder herdado pelo lendário Rikudo Sennin, o homem que ficou conhecido como o Sábio dos Seis Caminhos. Hagoromo treinou no Monte Myobuku e aprendeu com o sapo sábio Gamamaru a dominar o Senjutsu. Mas seu poder foi além. Ele se tornou o hospedeiro do chakra do 10 caudas e despertou o Rinnegan. Nesse estado, Hagoromo não apenas controlava o chakra natural, mas também manipulava as leis da criação, dando origem às artes ninjas que conhecemos. Ele moldou o mundo ninja, dividiu a besta de 10 caudas em 9 partes e criou um legado que ecoaria por séculos. Em resumo, o modo sábio dos 6 caminhos é a forma suprema do Senjutsu, onde o ninja deixa de ser apenas humano e se aproxima de um deus. Desde Jiraiya até Naruto, de Kabuto até Hashirama, vimos como cada variação trouxe habilidades únicas e ao mesmo tempo um custo gigantesco. Mas e quanto ao futuro? Será que o Senjutsu ainda terá papel importante nas novas gerações? A resposta é sim, e o primeiro nome que temos que destacar neste contexto é o Mitsuki. Mitsuki, filho de Orochimaru, é talvez a maior prova de que o Senjutsu ainda não mostrou todo o seu potencial. Criado em laboratório, Mitsuki foi projetado para ser perfeito, ágil, inteligente, estrategista e, acima de tudo, portador de um poder único, o modo sábio. Diferente dos outros personagens que precisaram de anos de treinamento, Mitsuki foi pré-programado. O curioso é que ele não domina de forma consciente. Seu corpo ativa o modo sábio apenas em situações extremas. Sua transformação envolve uma aura verde fluorescente que toma a forma de cobras, evidenciando sua ligação genética com a caverna Hyuchi. Nessa forma, Mitsuki alcança níveis de velocidade e reflexos que surpreendem até ninjas de elite, como foi mostrado quando ele conseguiu roubar um pergaminho e escapar antes que seu oponente percebesse. Esse detalhe reforça a ideia de que Mitsuki é um fenômeno único. Enquanto Jugo sofria com a instabilidade do chakra natural, Mitsuki parece ter herdado a versão purificada desse poder, adaptada pelo próprio Orochimaru. Por mais impressionante que seja, o modo sábio de Mitsuki ainda não é perfeito. Ele não consegue sustentar esse estado por muito tempo, o que indica falta de treinamento e controle refinado. O universo do modo sábio é simplesmente fascinante e cheio de mistérios, poderes únicos e personagens lendários que marcaram histórias de Naruto. Mas agora eu quero ouvir de você, qual que é seu modo sábio favorito? E quem você acha que vai carregar esse legado para o futuro? Boruto, Mitsuki ou outro personagem? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça, deixe seu like para fortalecer o canal. Se inscrever e ativar o sininho também vai ser muito útil para você não perder os próximos conteúdos. E claro, compartilhe com aquele amigo que também é fã de Naruto. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto e fui!